está vencendo, conseguiu uma virada, enfim, qual a sua análise da partida e da atuação do Vasco? Gostou, Luxemburgo? Olha, foi um grande jogo, né? Um jogo de 8 gols, né? E além de 8 gols, mais outras possibilidades, né? E a gente sai de campo satisfeito porque o Vasco respeitou a equipe do Flamengo, mas não ficou com medo do Flamengo, apesar do Flamengo ser uma grande equipe, está liderando, é o provável campeão, já é o campeão, mas nós jogamos da maneira como tem que jogar, taticamente bem correto. Quem imaginou que a gente ia ficar defensivo, porque eu fiz 2 linhas de 4, estava totalmente enganado, aquilo é uma estratégia que você cria. Quando você cria uma estratégia de tática, não quer dizer que você vai encolher o time. Você sabe o que são os pontos fortes do adversário. Nós exploramos aquilo que eu achava que podia explorar, que é a velocidade no campo deles, deixando os laterais passarem e os zagueiros ficarem mais expostos. Eu estava ali dentro agora vendo umas entrevistas, que a gente tem assessoria de imprensa, né? E dar os parabéns ao Flamengo pela maneira como vem jogando, aos jogadores, liderando a competição. E essa rivalidade Flamengo e Vasco existe, eu já pertencia a isso aí há muitos e muitos anos, né? Do Flamengo se equivocaram no sentido de dizer que eles já são campeões e o Vasco está brigando por nada, obrigando, que os jogadores do Vasco estavam brigando para não cair e que não estavam brigando por nada. A história do futebol ela é bonita porque você tem que conhecer a história de futebol, né? Realmente nós estamos brigando ali embaixo, eu nunca escondi para nenhum de vocês que nós estamos brigando pela zona de rebaixamento ali, para manter o time na primeira divisão. Mas acima de tudo, nós estamos brigando por dignidade. Respeito à tradição do Vasco. Isso é muito importante que os jogadores entendam que eles estão lá ganhando o campeonato. Mas essa camisa aqui tem tradição, tem história. E é isso que os meus jogadores têm que honrar, essa história, essa tradição. Então nós não brigamos pelo título, brigamos realmente para não cair, para manter o Vasco na primeira divisão. Mas, acima de tudo, nós honramos a camisa do Vasco como eles honram a camisa do Flamengo. Então, isso tem que ter esse tipo de respeito na hora de você falar alguma coisa, porque esse clube está passando por dificuldade, mas quem vem lá de trás conhecendo a história desse clube, sabe o quanto ele é grande. Então, de repente, uma entrevista mal colocada, subestimando a capacidade desse clube, é ruim, né? Mas não quer tirar o mérito do grande jogo que foi, né? Um grande jogo de futebol. Mas no calor do jogo, realmente às vezes você fala alguma coisa equivocada, e não só falar para os jogadores que realmente nós não estamos brigando por nada, mas brigamos por dignidade, por respeito, por honrar uma camisa de tradição. Então isso vale a pena. Por isso que eu estou no Vasco da Gama, que eu sabia que o Vasco da Gama não ia a lugar nenhum que não fosse brigar para se manter na primeira divisão. Eu vim sabendo que seria dessa forma. Eu estou muito satisfeito de brigar e de disputar e honrar a camisa do Vasco da Gama. Vanderlei, você falou que realmente considerou que foi um grande jogo, 8 gols. Eu queria te fazer, primeiro, uma pergunta. Você esperava que esse clássico fosse assim? E, em cima disso também, 3 gols contra o CSA e 4 hoje. Você considera que o seu time, ofensivamente falando, está em evolução? O que você pode falar sobre essa crescente? O Vasco, que, sob o seu comando, ainda não tinha feito 3 gols e hoje fez 4. Eu falei uma coisa que existe no futebol, né? Não é proibido ganhar do Flamengo ou empatar com o Flamengo. Não é proibido. Então, se eu estou trabalhando no Vasco da Gama, eu acredito que eu vou entrar em campo, fazer um grande jogo e poder ganhar do Flamengo. Não vejo nenhuma anormalidade disso, até porque a tradição do futebol mostra que Flamengo e Vasco, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, você entra num campo como favorito e sai de campo com uma derrota. Então a gente tem muita experiência, sabemos que isso pode acontecer. Eu acho que é uma evolução da equipe, a equipe está evoluindo, os jogadores se conhecem mais, né? Fazer 7 gols em 2 jogos é um número bom. E eu tenho que dar os parabéns assim, ao jogo, tá? O jogo que foi um grande jogo de futebol, é isso que nós queremos ver, um grande jogo de futebol. A confusão a gente deixa de lado, mas é normal que também nessa tradição toda que tem aí exista, né? Então a gente sabe como é que é. Mas agora acabou o jogo, agora é baixar um pouquinho a adrenalina, o volume
e entender que está todo mundo satisfeito por ter sido um grande jogo. Vanderlei, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Marcelinho Santana, da Rádio Ativa. Você, quando veio pro Vasco da Gama, o Vasco só tinha um ponto. Você somou 42 pontos. Tirou praticamente o Vasco da zona da confusão. O Vasco luta aí pela Sul-Americana, por uma vaga na Sul-Americana. Parabéns por você, pela sua capacidade. Detalhe é que no jogo de hoje, você me tira o Marrone e bota o Ribamar. Ribamar com 2 oportunidades. Um é um chute que ele quase empatou o jogo e o gol que ele fez. Quase que o Ribamar vira e poderia ter vencido o Flamengo hoje. Independentemente do 4-4, o Ribamar teve 2 oportunidades. Uma que ele defendeu e a outra que ele fez o gol. Queria que você falasse desse atleta, Ribamar, que é sempre questionado pelos torcedores, mas hoje ele provou na sua inteligência de tirar o Marrone e colocar ele quase decide o jogo, quase faz 2 gols, o Ribamar. É um prazer, Vanderlei. É um jogador, né, que é questionar. O Vasco da Gama vive um momento assim, né, de transição, né? Os últimos anos com problemas, todos nós conhecemos. Então, os jogadores ficam muito questionados. Sai um gol, aí o cara é culpado. Se perdeu um pênalti, o cara é culpado. Aí o cara não fez o gol, o cara é culpado. Se eu fosse me preocupar com tantas críticas que tem ao jogador que erra pontualmente numa situação, eu não teria time para jogar. Então, o Ribamar é um jogador dessa forma. Ele é um guerreiro, é um trombador, é um jogador que disputa toda a bola forte. E a tendência ali naquele momento do jogo, nós percebemos que era um jogo que ia ter bola na área. Era um jogo de bola na área. Um jogo mais... a qualidade técnica foi ficando... Claro, o Flamengo tem muita qualidade, mas ela foi ficando esquecida. E aí a bola começa a chegar. Aí precisava de um jogador como o Ribamar para chocar. Para disputar a jogada, né? Tanto é que ele... logo que entrou, ele jogou os zagueiros do Flamengo para trás. O zagueiro do Flamengo estava vindo para frente, ele jogou o zagueiro do Flamengo para trás, nós conseguimos então adiantar ainda mais a equipe. Mas aí já foi criticado, já foi elogiado. Eu também já fui criticado por colocar ele, aí já fui elogiado por colocar como está sendo hoje. Isso tudo faz parte do futebol. Vanderlei, tá todo mundo elogiando o jogo. A tua torcida saiu hoje do Maracanã dignificada pela atuação da tua equipe. Deu para perceber isso ali, muito depois do jogo, vocês já tinham descido. Para você, foi a melhor atuação do Vasco sob o seu comando? E outra, o gol do Flamengo no primeiro ataque do jogo, e você tendo falado essa questão aí sobre as declarações, você notou dentro de campo que houve algum tipo de soberba do lado de lá em relação ao Vasco? Não, de jeito nenhum. Em momento algum eu usei nenhuma frase de jogador do Flamengo, porque eles respeitaram nossa equipe. Antes do jogo eu não vi absolutamente nada. Depois do jogo, em função da confusão, aí surgiram algumas palavras meio mal colocadas. Aí você tem que rebater, porque de repente esses jogadores mais jovens não conhecem a tradição de um clube tão grande como o Vasco da Gama. Então cabe a gente, com a experiência que a gente tem, que colocar, olha, não é bem assim. Realmente nós não estamos nessa situação. O Flamengo também já passou algum momento por uma situação lá atrás, quando a coisa era ruim, que não tinha grana, passou por momentos difíceis. Então a gente coloca isso, mas não é que eu estou brigando com eles, não. Muito pelo contrário. A gente fica chateado. Assim, por exemplo, mas é cultura do Brasil, né? Não é cultura de ninguém, é cultura do Brasil. Do torcedor, a gente está num ambiente, dentro de um avião, né? E aí vem um torcedor provocar você, para você ter uma reação impulsiva e criar um tumulto e ele ficar famoso de colocar alguém na frente. Isso é um babaca. Esse torcedor é um babaca. Porque ele provocando uma situação dentro do avião, onde você está ali como passageiro, normal, ali não tem jogo de futebol, ele virar e provocar, tem gol de Gabigol, não sei o que é, para esperar uma reação minha, aí ele ia colocar que eu mandei ele para aquele lugar, para aquele negócio. Hoje eu posso falar que ele é um babaca, porque não tem nada disso, isso só serve para nada. Ali não é ambiente, aqui é ambiente para torcer. Aqui, dentro do estádio aqui. Torcer, provocar, fazer o que quiser fazer. Mas no tete a tete ali, eu sentado no banco de um avião, provocar, para que isso? Então acho que aí é ruim. Mas jogador do Flamengo, nada, absolutamente nada, a não ser pós-jogo as declarações, que é por causa de não conhecer essa tradição que a gente conhece, né, de tanto tempo do Vasco da Gama. Mas jogador do Flamengo, parabéns, aquela coisa ali, fica de um lado, eu fico do outro, fica meio tentando tirar uma vantagem daqui, outra vantagem dali, mas nada normal, nada que fosse ser alguma coisa absurda. Ele está fazendo um grande trabalho no Brasil, e eu assim, cara,
tenso do Brasil, um momento muito tenso no Brasil com relação aos técnicos brasileiros, né? Com a vinda do Jesus para cá. Ele é um grande técnico, mas não podemos esquecer que o Freitas Solis lá atrás, no Flamengo, foi tricampeão. Não podemos esquecer que no Palmeiras teve o argentino, né? Me fugiu o nome agora, Filpo Nunes, né? Que fez grande trabalho. Então, tem outros estrangeiros que já vieram ao Brasil fazer grande trabalho. Então, nós queremos que Jesus e outros estrangeiros possam vir aqui. O que não pode é esquecer da nossa Pensa que nós aqui somos bons profissionais, temos história. O Brasil tem uma história bonita, rica. O Brasil foi campeão do mundo com nenhum técnico estrangeiro, foi campeão do mundo com técnicos brasileiros. O Brasil